Olá, meu nome é Ricardo Teixeira, eu sou um dos diretores da R4 Data Center e vou guiar você através da configuração dos parâmetros mais importantes do Cobian. Se você tiver alguma dúvida, vão ficar meus contatos no final do vídeo, aí você pode me encaminhar um e-mail ou para o nosso pessoal de suporte. Ok, vamos lá então. Primeiramente, você deve abrir o Cobian a partir daqui da bandeja, né, no trail do seu Windows. Você vai observar esse ícone, dá dois cliques nele e a interface do Cobian vai abrir. A partir daí, menu Ferramentas, comando Opções. É aqui dentro nós vamos fazer a configuração do Cobian para que ele funcione adequadamente. Nós vamos passar somente as opções mais relevantes. Não vou entrar no detalhe de alguns aspectos mais técnicos, porque isso dependeria ou de um administrador da rede ou do conhecimento mais técnico. A princípio nós vamos passar as configurações principais e aí então a gente parte depois para as tarefas. Ok? A primeira opção que nós vamos ver agora é a opção geral. É dentro dessa opção que nós vamos configurar o idioma. No nosso caso aqui nós vamos deixar definido o português BR, mas existem outros idiomas disponíveis para a instalação do Cobian. Nós poderíamos também programar algumas teclas de atalho, mas nós não vamos mexer nisso por enquanto. Uma opção muito importante para deixar habilitada essa opção de verificação por atualizações. Mantendo essas atualizações sempre em dia, você vai evitar inconsistências no software, vai evitar problemas de integridade, vai corrigir falhas de segurança e por aí afora. Uma outra opção que ela é alinhada à verificação de atualizações é logar versão nova como erro. Isso aqui serve para chamar a atenção do usuário. Se essa opção estiver habilitada, cada vez que houver uma nova atualização, ele vai chamar a atenção do usuário como se fosse um erro, mas não é erro, é só para chamar a atenção. Proxy. É dentro dessa caixa de diálogo que nós vamos configurar os endereçamentos, senha de acesso a proxy e tudo mais. Essa opção é uma opção voltada para o administrador da rede, então nós não vamos mexer nisso por enquanto. Utilizar o diretório temporário do sistema. Quando você instala o Cobian, ele por padrão ele já acrescenta esse endereço que está aparecendo aqui, bem de leve, num tom mais acinzentado. Esse aqui ele é colocado através de uma variável de sistema, que é o local do diretório do arquivo temporário. Você pode definir isso manualmente, desabilitando isso, mas não é aconselhável mexer em algumas das opções que já vêm por padrão. Executar todas as tarefas no início. Bem, não é aconselhável deixar habilitada essa opção, por uma razão bastante simples. Se por alguma razão a sua máquina cai, ou o servidor cai, ou reseta, ela reinicia, quando voltar, quando o sistema subir, ele vai executar todas as tarefas. E isso daí pode prejudicar alguma rotina. Principalmente se você lida com banco de dados, ou tiver alguma rotina, algum arquivo preliminar, alguma coisa que você precisa executar antes, aí ele vai comprometer a integridade do teu backup. Tá ok? Controle de serviço e aplicação. Essa também é uma opção do administrador da rede, ou administrador de sistema. Ela exige acesso com privilégio de superusuário ou de administrador, e é aqui dentro onde você verifica. Nós podemos utilizar o Cobian como uma aplicação, mas durante a instalação nós fizemos a opção por utilizá-lo como serviço. Então aqui ele mostra, serviço instalado? Sim, o serviço está instalado. Serviço iniciado? Sim, ele foi iniciado corretamente, porque existe a possibilidade dele estar instalado, mas não iniciado. Aplicação executando? Não. Não se preocupe, porque esse não aqui significa que ele não está rodando como desktop, ele está rodando como serviço, ou seja, ele roda em segundo plano, ele roda como um dos serviços do Windows e não como uma aplicação. É uma forma dele economizar recursos do sistema. Existem algumas opções mais de baixo nível, depois nós vamos comentar brevemente sobre elas, que são as imagens de sombra. Eles estão funcionando, isso aqui também é definido no processo de instalação. Auto-iniciar a aplicação, nesse caso ele está não, por quê? Porque ele não está rodando como aplicação, ele está rodando como serviço. Então, ele aparece não. No caso, auto-iniciar interface, isso significa o seguinte, cada usuário do Windows, ou cada perfil, ele pode utilizar uma instância do Cobian. Então isso é definido no momento da instalação, quando você dá permissão para que o Cobian seja executado individualmente para cada usuário. Como nós demos permissão dele ser utilizado por outros usuários, então cada usuário pode ter a sua interface. É por isso que ele diz aqui, auto-iniciar a interface do usuário. Aqui é a questão de serviço, onde eu posso parar o serviço, posso logar num outro domínio da rede, posso desinstalar esse serviço para que ele rode como aplicação. Essa é a finalidade desses botões aqui. Requisitador de cópia de sombra de volume.
Isso aqui ele traz a estrutura de cópia do sistema. É de mais baixo nível, não vou entrar no detalhe disso aqui, porque isso aqui é bastante técnico. Vamos à frente. Auto-iniciar, como já foi falado, né, a respeito de cada usuário, cada perfil ter a sua interface com o Cobian. E esse botão aqui, finalmente, é o botão sobre a versão do painel de controle. Bom, aqui nós encerramos então a geral e vamos para log. Essa opção, ela trata do nível de log, né? Quanto mais baixo for o nível de log, mais rápido é a velocidade de processamento. Nesse caso aqui, o nível 0, ele é muito rápido. Por quê? Porque ele não grava log absolutamente nenhum. Então, na medida que nós vamos aumentando o nível, ele vai diminuindo a velocidade. Nesse caso aqui, no nível 1, ele grava somente os erros. Ainda assim é rápido, por quê? Porque não é toda hora que acontece erro, né? Então ele despende menos recurso de máquina para isso. Na medida que nós vamos aumentando, ele vai aumentando a complexidade dos registros de log e, consequentemente, vai ficando mais lento. Até que você tenha, na versão do log completo, você tem um custo muito alto de processamento para gravar esses arquivos. Vamos deixar aqui na opção normal, que é a opção padrão. Vamos lá para a opção de log agora. Criar um novo arquivo de log todo dia. Isso é interessante, por quê? Porque você pode montar um calendário e, no caso de uma auditoria de sistema, você pode recorrer a esse calendário por arquivo de log, ou seja, cada dia um arquivo diferente, né? E, naturalmente, você pode programar um rodízio desses arquivos. Segunda opção, mostrar os arquivos de log em tempo real. É interessante isso, no caso, quando você está fazendo uma instalação, você está fazendo uma análise do sistema, você pode, em tempo real, avaliar se está tudo correndo de acordo. Mostrar operações de arquivo individual. Essa opção aqui nós vamos deixar desabilitada. Apesar dela vir marcada por padrão, nós vamos desabilitar por quê? Porque ela consome recurso de máquina, ela despende um processamento por arquivo individualmente. Isso, se você tiver uma quantidade muito grande de arquivos para fazer o backup e tudo mais, ele acaba onerando isso em velocidade do computador, né? Você pode estabelecer o número de dias que você quer que ele remova os arquivos de log, né? E no caso, se deixar com 0, ele não vai remover. Então você vai tendo cada vez mais arquivos de log na sua fila. Se você tiver interesse, você pode colocar aqui, por exemplo, remover aqui, os logs mais antigos a cada 5 dias, a cada 10 dias, a 30 dias, e manter um acervo, né, por um determinado tempo, um acervo de arquivos de log. Dando sequência, vamos ver como fazer para enviar o log por e-mail. A próxima opção, né, normalmente essa opção aqui vem desabilitada. Então, para que você consiga enviar por e-mail, você tem que habilitar. Se você não habilitar, não tem como, aqui na opção e-mail, você marcar os recursos, né, e os campos, preencher os parâmetros do envio por e-mail. Então, aqui você habilita para poder enviar por e-mail. Agora, como que ele vai enviar? Ele vai enviar como anexo ou vai enviar no corpo do e-mail? Depende dessa opção aqui. Então, se você habilitar essa opção, ele envia como anexo. Se você mantiver desabilitado como está aqui, ele vai acabar enviando no próprio corpo do e-mail. Você pode optar por enviar somente os logs que tiverem algum registro de erro, é uma opção. Remover se enviado por e-mail com sucesso. Tem duas vertentes. Se você habilitar essa opção, você remove do servidor, né, e fica sem o acervo no servidor com os registros de log. Se você mantiver essa opção habilitada, ele vai te enviar e vai eliminar espaço. Você mantém uma informação em apenas um lugar, não em 2 locais ao mesmo tempo. Então também fica a critério do administrador, né? Isso é tudo uma questão de política de segurança e manutenção do acervo. Quando enviar o e-mail? Aqui você pode fazer uma opção, né? Enviar diariamente, após cada tarefa, ou assim que terminar a tarefa. Eu prefiro mandar diariamente, né? Isso, e ainda se você, dependendo das suas opções anteriores. Que horário enviar? Você pode enviar a partir das 20 horas, você pode programar para enviar de madrugada, a partir da meia-noite, isso vai depender da disponibilidade da tua máquina. Tem gente que prefere mandar no horário comercial ou fazer isso durante a madrugada. Também fica a critério do usuário. Bom, continuando, né, como que nós vamos configurar o e-mail do Cobian? Primeiramente, conforme eu comentei na opção passada, a gente só consegue configurar o e-mail se aqui na opção log esta opção estiver habilitada, certo? Então nós habilitamos aqui, vamos para a opção e-mail e aqui nós vamos configurar. Eu criei uma conta de teste, que é essa aqui, ó. Backup teste, @r4, vou colocar aqui a opção
para enviar mail.r4.com.br. Normalmente se utiliza a porta 25, mas as telecoms agora, como a GVT, ou eles vêm gradativamente alterando o número dessa porta para 587. Né? Provavelmente devem utilizar algum outro número também, mas a mais comum, depois da 25, é 587. O assunto Cobian 11, nós podemos alterar isso se for necessário, mas eu acho melhor deixar desse jeito mesmo. Essa palavra aqui é uma variável do sistema. Quando ele for gerar o e-mail, ele vai dar o nome do seu computador no e-mail. Então não mexam nisso, né? Não convém mexer para poder manter o assunto com o nome do seu computador. Bom, vamos adicionar uma conta. Essa conta é a conta que vai enviar o e-mail. Agora nós vamos configurar a conta que vai receber esse e-mail. Então eu tenho uma conta que vai receber o e-mail. Né? Essa conta aqui, backuptest@r4, ela exige autenticação. Então nós temos que criar aqui o usuário e aí clique em testar. Ele vai fazer uma verificação. Se tiver tudo ok, ele vai dizer o seguinte: a operação foi completada com sucesso. Agora não tem problema. Fique atento só pelo seguinte: existem alguns antivírus que podem bloquear essa porta ou fazer um bloqueio na hora que você for fazer essa verificação e ele dá como errado, tá? Então convém dar uma olhada nisso. Nós não vamos mexer nem com proxy nem SSL e aí completamos essa configuração. Vamos falar agora sobre a opção FTP. Essa opção tem três aspectos bem importantes. Na primeira, é limitar a velocidade das transferências. Isso aqui é importante quando você é um administrador de rede e vai fazer um backup dentro do horário de trabalho normal. Então, pode ser necessário que você tenha que limitar a velocidade, dependendo da tua política de rede. Então, aqui você observa, a velocidade ela é medida em bits por segundo, e você pode estabelecer aqui uma velocidade padrão e ele vai obedecer. No nosso caso, não. Nós vamos deixar isso aqui desabilitado, aí o que acontece? Ele vai procurar a velocidade máxima. Outra opção importante é repetir as transferências falhadas. Imagina que você programou uma tarefa para fazer um FTP, por alguma razão ele ficou fora do ar, não conseguiu. Aí quando o sistema subir ou quando for possível novamente, ele repete essas transferências. Isso aqui é importante deixar habilitado. Transmitir arquivos utilizando minúsculas. Essa opção ela serve para poder compatibilizar com o antigo MS-DOS arquivos. Isso é mais um legado do sistema MS-DOS. Ok. Opção gerenciamento. Essa opção aqui ela serve basicamente para proteger o funcionamento do Cobian na máquina em que ele está rodando. Se ele estiver rodando como serviço e você não deseja que o usuário altere as tarefas ou altere o funcionamento do Cobian, você pode estabelecer uma política de senhas, habilitando essa opção, e aí o usuário final, o usuário da máquina, não vai conseguir alterar as tarefas do Cobian. E aí você pode limpar a buffer de senha, ou deixar essa opção para que a senha não fique armazenada na memória da máquina. Okay? Aqui você pode estabelecer uma senha, o usuário final não vai conseguir alterar o funcionamento do Cobian. Ok? Bom, vamos lá. Continuando. Aqui onde você vê gerenciamento, entenda-se gerenciamento remoto. É nessa opção onde você vai estabelecer uma conexão a partir de um computador remoto para gerenciar onde está instalado o Cobian. Se você habilitar essa opção, você vai conseguir configurar os dados para que você consiga fazer o gerenciamento a partir de um outro computador. Criando um ID de um cliente, colocando um número de IP ou um nome de host definido num DNS dinâmico, número da porta e aqui onde você cria a tua senha. Ok? Bem, nós pulamos de gerenciamento direto aqui para avançado, porque tem algumas coisas bem interessantes para serem vistas. Uma delas é a questão do formato de data e hora. Por padrão, o Cobian traz no formato norte-americano. Então, é só substituir as marcações de dia, mês e ano, no caso, por essas que eu estou mostrando aqui. Outra coisa, é bom deixar essa opção desabilitada, por quê? Para não causar confusão na hora de ler o log. Se você deixa essa opção habilitada, ele tira os espaços em branco e acaba deixando o log bastante confuso. Então vamos deixar essa opção desabilitada. Essa opção aqui vem por padrão 180, então a cada 180 minutos ele verifica se existe ou não backup perdido.
Bem, aqui nós concluímos, né, as configurações das opções mais relevantes do Cobian. Com isso que nós vimos aqui, já é possível nós começarmos a configurar as tarefas, o objeto do próximo vídeo. No primeiro vídeo, nós abordamos como fazer o download e como instalar o Cobian. Nesse vídeo, que é o segundo, nós configuramos o Cobian com as principais opções, aquelas mais importantes para colocar o Cobian para funcionar. No próximo vídeo, nós abordaremos como criar e configurar as tarefas do Cobian. Novamente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, né? E, se puder, compartilhe. A informação, quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.